Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo, professor de História, e nós iremos iniciar uma aula rápida sobre Revolução Francesa, ok? Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Esse tema que moveu o século XVIII, século XIX e até hoje tem grande influência sobre a história em geral, né? A Revolução Francesa foi um dos eventos mais importantes da história moderna que deu o pontapé inicial na modernidade, né? Na modernidade. E estudar a Revolução Francesa é de prior importância, por quê? Porque é um tema que ramifica-se em vários outros, inclusive na história do Brasil. Então, nós já vamos começar aqui com o slide sobre a Revolução Francesa, iniciando aqui algumas informações importantes. Deixa eu colocar em tela cheia aqui para ficar melhor a visualização. Veja só, a Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que aconteceu a partir de 1789 na França e estendeu-se até 1799. É um movimento tanto popular como burguês. Por quê? Burguês, porque os burgueses buscavam espaço na vida política francesa, nas questões políticas francesas, na economia francesa também, e popular, porque a população francesa estava passando por grande dificuldade financeira, passando fome, por causa da crise econômica que estava se instaurando na França, e a gente vai já ver por que essa crise estava se instaurando lá. As massas francesas insatisfeitas foram lideradas pela burguesia na condução do processo revolucionário com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Então, a burguesia e o povo se reuniu, né, com o propósito de uma revolução total na França. Por quê? Porque o povo estava insatisfeito com os rumos que a França seguia. Ora, havia escassez de alimentos, havia crise econômica e política, e os franceses não estavam satisfeitos com isso. Enquanto a França ia ladeira abaixo, a realeza não abria mão dos seus privilégios, não abria mão da sua vida luxuosa, né, das farras que viviam lá na França. Então, a Revolução Francesa, ela vai resultar no quê? Na queda do absolutismo. O que é o absolutismo, professor? O absolutismo é o monarca com poder absoluto, ou seja, ele tem poder na política, na economia e até mesmo, às vezes, na religião. Ele tem poder de decisão e ninguém pode falar nada. Ele está acima de tudo, né? Na França, no caso, o monarca era o rei Luís XVI, neto do Luís XIV, o qual tem aquela célebre frase: o Estado sou eu. Então, essa frase, ela define bem o que é o absolutismo, né? É o monarca que se vê como o Estado. Ele não se vê parte, ele não se vê representante, ele se vê como o próprio Estado, certo? Então, a França absolutista, ela estava indo de mal a pior. Por quê? Porque vários fatores geraram esse presente momento na França. Vejamos aqui no slide. A Revolução Francesa aconteceu por múltiplos fatores que geraram uma forte reação popular. A França da década de 1780 era uma nação absolutista governada por Luís XVI. Possuía uma divisão social organizada em estados. Essa divisão social mantinha uma pequena parcela da população com inúmeros privilégios, que era o primeiro estado, né, que era representado pelo clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado era o restante da população, baixa e alta burguesia, camponeses e os sans-culottes, etc. Então veja, a França, já nas décadas de 1770, por aí, né, teve se envolvendo em algumas guerras, por exemplo, a guerra franco-prussiana, né, guerras com a Inglaterra, e essas guerras, o que aconteceram? Acabaram por tomar financeiramente a grande quantidade de riquezas da França. Então, quando o país entra em guerra, e principalmente quando ele perde a guerra, ele
fica em crise, né? E assim estava a França, além de ter perdido várias guerras, perdido territórios, né? Como é o caso lá da Guerra dos 7 anos lá com a Inglaterra, que a França perdeu a grande território, né, grande território de terra e também muito dinheiro. E a somar disso, né, como já falamos, a organização social francesa contribuía para essa crise. Por quê? Ora, a França era dividida em 3 estados. O primeiro estado e o segundo estado, eles não pagavam impostos. Eles não pagavam impostos. Somente o terceiro estado, que é a população baixa, a baixa burguesia, o baixo clero, os camponeses, somente eles é que mantinham tanto as contas públicas da França quanto também ao clero e à realeza. O clero, por sua vez, possuía grande quantidade de terras na França, né? E a realeza não abria mão da sua luxuosa vida. Então, nesse contexto social que refletia na economia, a economia francesa, então, ela começou a passar baixo. Por quê? Porque quanto mais aumentavam os impostos, mais a população sofria. Ora, o rei Luís XVI, que era um déspota esclarecido, o que é o déspota esclarecido? É um monarca, embora absolutista, que observa os ideais iluministas, né? Que observa os ideais iluministas. E alguns ideais iluministas estavam justamente na questão da observação quanto ao seu prestígio social. Né? Um rei, ele não podia ser odiado pelo povo, ele tinha que ser amado pelo povo. E Luís XVI, ele não estava sendo amado pelo povo, ele estava sendo odiado pelo povo. Então, nesse revés aí de amor e ódio, né, Luís XVI, então, ele decide que ele tem que tomar uma atitude, ele tem que tomar uma atitude quanto a isso, né? E ele vai tomar essa atitude. Observe só algumas dos pontos aqui que levaram a França a essa crise econômica. Primeiro, a alta taxa de impostos sobre o terceiro estado, que era apenas aquele que pagava os impostos. A crise econômica causada por guerras enfrentadas. 50% da arrecadação de impostos da França era para pagar dívidas de outros países. Olha só, dívidas com outros países. Era a dívida externa da França, que era muito alta. Então, 50% dos impostos arrecadados eram para outros países, para pagar contas de outros países. Altos gastos para manter o luxo da nobreza. A nobreza não abria mão um centavo do luxo que ela tinha. Lá no Palácio de Versalhes, segundo os historiadores contam, haviam festas e festas e festas. A esposa do Luís XVI, que era a Dona Maria Antonieta, ela era muito luxuosa, ela gastava muito, né? E ela não estava nem aí para o terceiro estado, para a população pobre, né? A somar isso, ainda teve o quê? Fatores climáticos que contribuíram para a crise econômica lá na França. Invernos rigorosos que comprometeram as plantações de trigo e encareceram ainda mais o alimento. O trigo, na França, naquele contexto, era muito precioso. Por quê? Porque era a matéria-prima do pão. E o pão é como se fosse o nosso arroz com feijão aqui no Brasil. Lá eles consumiam muito pão. Então o preço do trigo aumentou, o preço do pão foi lá para cima e agora a população do terceiro estado já não tinha mais condição nem de comprar um pão. Por quê? Porque estava muito caro, os preços muito altos e não tinha como a população comprar um pão. Por aí você vê a situação, né, que estava andando os franceses. E ao somar disso, o que veio? Veio a difusão dos pensamentos iluministas, liberdade, né, de expressão, de propriedade privada, separação entre igreja e Estado. Então, a revolução, o iluminismo já estava fervendo, né, lá no século XVIII. Lá no século XVIII, saindo ali da Idade Média, os pensamentos de autores como Maquiavel, quem mais? Maquiavel, outros pensadores iluministas que falavam sobre liberdade de expressão, né, sobre propriedade privada. Então, separação entre igreja e Estado,
né? Sendo que na França a igreja e o Estado andavam de mãos dadas. Então, esses ideais iluministas, eles foram contribuindo para que o povo, principalmente a burguesia, né, se dessem conta de que precisavam fazer alguma coisa, certo? Precisavam fazer alguma coisa. O rei Luís XVI, então, ele convoca uma reunião, né, chamada Reunião dos Estados Gerais. Essa reunião dos Estados Gerais, antes dela, já houve outra reunião chamada Reunião dos Notáveis. Qual foi a reunião dos notáveis? Foi quando o rei, ele convocou o segundo estado e ele então falou lá na reunião que só havia um jeito de amenizar os problemas na França, que seriam cortando alguns privilégios do clero e até da nobreza, né? E então o segundo estado, os reis, o primeiro estado, que era o clero, eles não aceitaram. Por quê? Porque cortar privilégios para eles era inaceitável, não havia nem o que pensar disso. Então, ainda em 1889, o rei então ele convoca a reunião dos Estados Gerais, que era uma reunião que se convocava apenas em casos excepcionais, né? E nessa reunião dos três estados, os deputados representantes, né, dos três estados estavam ali para votarem acerca dos destino da França. Só que tem um pequeno porém. Havia nessa reunião um quê de injustiça. Por quê? Porque apenas o terceiro estado pagava imposto. E na votação, o terceiro estado só tinha direito a um voto. Então, cada estado tinha direito a um voto. Ou seja, cada questão colocada ali naquele plenário, o povo sempre perderia a questão. Se fosse a votação por cabeça, o povo ganharia. Então, era uma eleição que já estava com resultado expresso, né? Já estava com resultado feito já. O povo sempre perderia, porque o primeiro e o segundo estado estavam acumulados para votarem suas próprias vontades. E dane-se o terceiro estado. Diante dessa injustiça, o terceiro estado, então, os representantes do terceiro estado souberam que haveria um aumento de impostos para o terceiro estado, para que assim pudessem cobrir contas da França. E os deputados do terceiro estado, então, não concordaram com essa situação. Mas foram votos ganhos, porque o primeiro e o segundo estado votaram a favor. Diante desse impasse, né, o rei Luís XVI decidiu então fechar a Assembleia Geral. Quando os deputados do terceiro estado chegaram para a reunião, as portas do palácio estavam fechadas para eles. Eles então se reuniram em uma quadra de esporte, né, lá próximo ao Palácio de Versalhes, chamada Quadra de Pella, que era um esporte parecido com o tênis, né, da época. E eles então conjuraram entre si, eles então concordaram entre si e disseram: nós não iremos sair daqui, nós não iremos nos apartar daqui antes que a França tenha uma constituição. Era isso que eles queriam. Eles queriam uma constituição que desse à França, principalmente ao terceiro estado, né, mais notoriedade, mais ênfase àqueles que só pagavam impostos, né? Então, no dia 14 de julho de 1789, houve o evento chamado a Queda da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão onde o rei guardava os prisioneiros políticos. Então, a Bastilha simbolizava o auge do absolutismo francês, né? Então, aquela prisão que, embora a época do dia 14 de julho de 1789, não havia tantos presos, porque aquela prisão já estava desativada e servia apenas como um depósito de armas, né? Ela foi invadida e os revolucionários então começaram a derrubar aquela prisão, soltar presos e matar soldados que faziam a guarda dali, né? Havia a guarda dali. Então esse processo revolucionário espalhou-se por todo o país. E aí, o que houve? Houve um período chamado de Grande Medo. Não confunda Grande Medo com terror. O terror é outro período mais na frente. O Grande Medo
o qual os camponeses atacaram a propriedade de nobre, fazendo com que muitos saíssem da França. Então, os camponeses, então, coitados, que eram um dos mais prejudicados, eles se viram acuados, né? Poxa, já estamos sem dinheiro, sem alimento, sem nada, o que nos resta fazer? Aderir à revolução. E então eles começaram a atacar os grandes proprietários de terra. E nisso, os grandes proprietários de terra começaram o quê? A fugir da França com medo, né, de serem mortos. Então, diante desse cenário, no dia 14 de agosto, a burguesia decretou o fim do feudalismo que ainda vigorava na França, né, aquele sistema de produção e de organização social lá da Idade Média ainda vigorava na França. E aí no dia 4 de agosto a burguesia decretou o fim do feudalismo e no dia 26 de agosto de 1789 foi emitida a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um documento muito importante. Por quê? Porque lançou bases, né, para direitos essenciais que os cidadãos até então não tinham. Porém, nós temos que observar que essa declaração dizia respeito apenas a quem? Aos homens, né? Quem são esses homens? São homens livres, né, maiores de 21 anos e que tenham renda, né? Tenham renda, esses são chamados cidadãos. Então, não se enquadrava a quem? As mulheres, que não podia votar, que não tinha direitos reconhecidos, ok? Então, o próprio Luís XVI, diante dessa tensão toda, ele tentou fugir da França em 1791. Por que ele tentou fugir? Ele tentou fugir com medo de ser morto, né? Então ele se disfarçou, ele abriu mão das suas vestimentas reais, pegou a sua esposa, os seus filhos, entrou numa carruagem e lá vai ele rumo à Áustria, né? Lugar onde ele encontraria refúgio. Por quê? Porque ali a Áustria era um lugar onde os pais da esposa dele, da Maria Antonieta, moravam. Então, lá também era um regime absolutista. E eles, então, o plano de Luís XVI era fugir para lá para tentar, né? Para tentar uma vida nova lá e, quem sabe, retomar a França, né? Próximo da fronteira, na cidade de Varennes, né? Lá na próxima fronteira com a Áustria, ele foi preso. A notícia de que o rei havia fugido já tinha se espalhado e no meio da estrada, no meio do caminho, os guardas então pararam e prenderam o rei, trouxeram ele de volta para Paris, lá para a França, né? Em setembro de 1791 foi promulgada a nova Constituição e o rei francês foi obrigado a reconhecer como legítima. Olha só, em 1791 foi promulgada a nova Constituição. Essa Constituição, então, agora vai inaugurar um novo período na França, qual é a monarquia constitucional, onde o rei ele continua no trono, porém ele tem que se sujeitar à Constituição. Ele tem que se sujeitar ao que a Constituição reza, ao que a lei manda. E ele, então, foi obrigado a reconhecer a Constituição como legítima. Então, a França passa a ser, a partir de 1791, uma monarquia constitucional. E o rei perde os seus poderes absolutos. Agora, ele já não é mais um rei absolutista. É instituída a divisão dos três poderes. Essa divisão dos três poderes também está lá dentro do iluminismo, dos pensamentos iluministas, né? Onde um monarca não pode ter poder sobre tudo. O poder deve ser o quê? Deve ser delegado a setores que possam fiscalizar uns ao outro. Então, diante disso é organizado o quê? O poder legislativo, o executivo e o judiciário, para auxiliar na criação de leis, na fiscalização de aplicação de recursos e etc. Então agora a França passa a ter os três poderes, né? Poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. E a partir daí então passa a valer o voto censitário, ou seja, baseado na renda, certo? Então vamos lá. A Assembleia Legislativa. Então em 1791 a Assembleia muda de constituinte, aquela primeira Assembleia lá formada pelo terceiro estado, pela baixa nobreza, pela baixa burguesia. Então agora eles mudam
de constituinte e transformam-se em Assembleia Legislativa. Essa Assembleia Legislativa tinha dois partidos que se sobressaía, né? Tinham dois partidos que representavam o povo, que eram os girondinos que eram partidos de direita, que eram representados pela alta burguesia, né? E os jacobinos, que eram um partido de esquerda representado pela baixa burguesia. Havia uma diferença entre os jacobinos e girondinos, porque os girondinos eram mais conservadores, eles eram menos radicais. Qual o pensamento dos girondinos? Era que o rei ele pudesse ser mantido com vida, porém ele fosse exilado em outro lugar, ele fosse mandado em um exílio político, né, que não fosse morto. Já os esquerdistas, que eram os jacobinos, eles eram mais radicais e eles queriam exterminar qualquer resquício do absolutismo na França, inclusive matando o rei. Em agosto de 1792, a França declara guerra à Áustria e à Prússia. Então veja, a Áustria e a Prússia, vendo o que estava acontecendo na França, né, onde a mudança política tão radical que estava acontecendo, eles então tentam invadir a França. Quem sabe até para restabelecer, né, o absolutismo na região e também ganhar territórios. Porém, essa guerra declarada entre a França e a Prússia moveu a população, né, e foi criada a Guarda Nacional juntamente com a população para lutar em defesa da França. Então o povo pegou em armas para combaterem a Áustria e a Prússia, certo? Nesse contexto, os sans-culottes invadiram o Palácio Real e prenderam o rei em agosto de 1792. Aqui entram uns personagens interessantes que são os sans-culottes. Quem são os sans-culottes? Os sans-culottes são comerciantes, são pessoas que estavam lá no terceiro estado, né, trabalhadores. E esse sans-culotte, esse nome, essa nomenclatura, deriva-se das vestimentas dele. Por quê? Porque os reis, os nobres, eles usavam calções, né, como que vem até abaixo do joelho. Já os sans-culottes, eles usavam calças que iam lá nos pés. Então, sans-culottes quer dizer sem culottes, ou seja, a vestimenta deles era bem diferenciada. Então, eles invadiram o Palácio Real e prenderam o rei em agosto de 1792. Eles prenderam o rei e levaram para onde? Levaram para Paris. E ainda em setembro de 1792, em setembro de 1792, a Convenção Nacional é inaugurada e se proclama a Primeira República Francesa. Então, a Convenção Nacional foi um período onde os jacobinos tomaram a frente do poder da França. Então, a Primeira República Francesa foi proclamada em 1792. Ora, para proclamar a República, o rei ele tinha que morrer. Então, os jacobinos e os girondinos tiveram esse impasse. O que nós vamos fazer com o rei Luís XVI? Então, os girondinos escolheram o exílio. Porém, os jacobinos decidem pela execução do rei, e assim foi. O rei foi acusado de traição e o rei foi condenado à guilhotina em 1793. Bem como a sua esposa, Dona Maria Antonieta, que foi guilhotinada no mesmo ano. Ou seja, a guilhotina foi uma máquina de matar que foi usada na França, ainda no período da Convenção, né, usada por Maximilien Robespierre. O Maximilien Robespierre, então, ele utilizou-se dessa arma para castigo de todos aqueles que eram contra a Revolução. E esse período foi chamado de terror. Mas veja só, então, os jacobinos fizeram o quê? Eles então executaram o rei, certo? Em 1793 e instauraram então a Primeira República. Após a execução do rei Luís XVI, a revolução radicalizou-se e os jacobinos tomaram o poder. Então agora os jacobinos lideram o Senado, né? Aliás, a Convenção. Eles lideram a França, agora com um punho forte. Eles expulsam os girondinos do poder
da Assembleia, né, da Convenção, e toma o poder para si. Agora os líderes jacobinos foram expulsos da Convenção, os jacobinos agiam com o apoio dos sans-culottes. Já falei o que são os sans-culottes, né? Os comerciantes daquela época, mas isso foi tomando uma proporção muito grande. Por quê? Porque os jacobinos, eles começaram a governar a França a partir do Comitê da Salvação Pública. O que era o Comitê da Salvação Pública? O Comitê da Salvação Pública foi um dispositivo criado pelos jacobinos com o propósito de quê? De ir contra todo aquele que era contra a revolução, que falasse contra a revolução, que pensasse contra a revolução, que fosse simpatizante da monarquia, enfim. E nesse período foi o período mais sangrento da Revolução Francesa, período no qual morreram várias pessoas, muitas pessoas foram guilhotinadas, né? Na liderança desse camarada chamado Maximilien Robespierre. Esse camarada aí foi um dos líderes dos jacobinos lá na França. Então, nesse período também criou-se a Lei dos Suspeitos. Nessa fase, opositores da Revolução eram perseguidos e guilhotinados sumariamente. 17 mil execuções em 14 meses. Então veja, esse foi sem dúvida nenhuma o período mais sangrento da Revolução Francesa. Ok? Então, os jacobinos, diante disso, eles começaram a ser mal vistos, né, pela população. Por quê? Porque eles causaram medo e terror, como já o período já dizia, o terror. Então, os jacobinos tomaram as terras dos aristocratas e distribuíram-nas entre os camponeses, reforma agrária, e instituíram uma economia de guerra. Olha só, os jacobinos, então, qual foi a ação deles no contexto social? Eles, então, pegaram a terra daqueles grandes produtores de terra, aqueles grandes proprietários de terra, lotearam e dividiram pelos camponeses, entregaram as terras aos camponeses. Então, eles fizeram o que nós chamamos de reforma agrária. Instituíram uma economia de guerra, investiram no exército francês. Eles investiram no exército francês com armas, com munições, pólvoras, enfim. Mas o povo em si resolveu o problema em si da fome, da necessidade que o povo estava enfrentando. Não, eles não fizeram. Né? A queda dos jacobinos está relacionada com a perda do apoio popular por terem congelado os salários e confiscado alimentos. Então, essas medidas antipopulares que eles tiveram, antipopular, trouxeram aos jacobinos o quê? Uma desaprovação. Eles então começaram a ser vistos pela população como cruéis. Então a população começou a se voltar contra os jacobinos. E a população se voltando contra os jacobinos, outro grupo se levanta. Quem era? Os girondinos. Os girondinos, que era a ala conservadora lá da França, né? Eles aliam-se contra os jacobinos na chamada reação termidoriana. Ora, a termidoriana, só para nós pontuarmos aqui um rápido parêntese, termidoriana, o que esse termo quer dizer? Esse termo, termidoriana, era o mês do termidor. Lá na França, quando os jacobinos tomaram o poder, né, na verdade, eles então tiraram o calendário cristão, o calendário católico da organização francesa e criaram um novo calendário. Nesse novo calendário, eles colocaram estações do ano, né, estações do ano para simbolizar os meses. Então, o termidor era equivalente, se não me falha a memória, à primavera, né? Então, eles trocaram o nome dos meses para desfazer aquela junção que tinha entre igreja e Estado, certo? Então, os girondinos, a ala conservadora da França, eles se reuniram contra os jacobinos na reação termidoriana e Robespierre e os líderes jacobinos foram presos e guilhotinados. Então, aquele que matou várias pessoas na guilhotina, agora ele mesmo usou da guilhotina também, né? Então, nós passamos para o diretório, que é outra fase da Revolução Francesa muito importante,
Já estamos quase concluindo esse resumão aqui sobre a Revolução Francesa. A ascensão dos girondinos ao poder iniciou-se no período conhecido como Diretório, 1795-1799, o período autoritário no qual os girondinos, representando a alta burguesia francesa, governou o país apoiado pelo exército. Então, os girondinos agora, eles reúnem-se, né, para governar. E agora o período chamado Diretório, por quê? Porque foi dividido em pessoas, foi escolhido pessoas especiais para representar o povo. São diretores, né, os 5 diretores que foram nomeados para representar o povo nesse período. Então, foi um período autoritário, né? Os girondinos, então, eles começaram a governar a favor da alta burguesia, né? Eles começaram a governar a favor da alta burguesia e com o apoio do exército. O exército que também teve um papel principal nessa fase da Revolução. Eles fizeram a nova Constituição, em 1795, e visava reverter medidas impostas pelos jacobinos, impediam que opositores retomassem o poder, né, impedir que os jacobinos voltassem ao poder. No Diretório, o poder permaneceu dividido em 3, com o executivo sendo representado por 5 diretores, certo? E o Diretório não conseguiu resolver os problemas imediatos da nação e enfrentou uma série de rebeliões populares, alta de inflação, racionamento de alimentos, etc. Então, veja, a situação da França não estava fácil. Então, os jacobinos também tiveram dificuldade para colocar a França em ordem, para colocar a economia francesa de volta aos trilhos. Então, a inflação estava muito alta, muito elevada, os preços lá em cima, alimentos sendo racionados, né? Muito difícil a aquisição de alimentos, etc. Então, surgiu como alternativa a imposição de um governo militar representado por uma liderança forte. E esse governo militar representado por uma liderança forte vai surgir a pessoa do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que já anos antes já vinha conquistando espaço na política francesa, liderando exércitos franceses em batalhas, né, e conquistando vitórias para a França. Então, Napoleão Bonaparte, os girondinos e Napoleão então concordaram em os girondinos saírem do poder e Napoleão assumir, né, a França. E nisso, Napoleão realizou um golpe de Estado chamado 18 de Brumário. Né? Brumário, que também é uma estação do ano na França, que simbolizava o mês. Iniciando-se assim o período napoleônico. E Napoleão trouxe grande prosperidade para a França. Ele conseguiu, vamos dizer assim, melhorar a qualidade de vida dos franceses. E a partir daí nós vamos ver a história de Napoleão conquistando vários outros territórios para a França, conquistando colônias para a França, fazendo com que a França se fortalecesse financeiramente, politicamente também, né? E por aqui então encerra o tema, né, da Revolução Francesa. Um pequeno resumo, um videozinho assim só para nós pensarmos um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Você que está estudando aí esse conteúdo, você que vai prestar vestibular, vai fazer o Enem, né? Eu espero que tenha lhe ajudado no conteúdo, embora ficou algumas lacunas, embora tenha ficado alguns erros de gravação, mas é isso aí. Então, até o próximo vídeo, tentarei estar gravando alguns conteúdos históricos para ajudar você. Então, se você quer me ajudar também, curte esse vídeo aí no nosso canal e inscreva-se no meu canal para que possamos juntos estar aprendendo história juntos, né? Que é um conteúdo tão fascinante, certo? Muito obrigado por ficar até aqui e tchau, tchau, até o próximo vídeo.